Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa videoaula, né, consiste na apresentação de alguns exercícios referentes ao capítulo 2, né, capítulo de introdução à condução do calor, né, e basicamente os exercícios, né, consistem da utilização de balanço global de energia, né, de aplicação de condições de contorno, né, conhecendo, por exemplo, a distribuição do campo de temperaturas, né, e o uso também da equação da difusão do calor para determinação de alguma incógnita que se tenha no problema. Tá? Então, o primeiro exercício, exercício 2.26, né? O exercício 2.26 diz o seguinte: condução unidimensional, então ele diz que tem uma transferência de calor por condução que ocorre na forma unidimensional, ou seja, apenas tem fluxo de calor na direção x, ou fluxo de calor na direção x, ele possui ordens de grandeza superior aos fluxos de calor nas outras dimensões, né? Em regime estacionário, ou seja, em regime permanente, com geração de energia interna uniforme, ocorre uma parede plana com espessura de 50 milímetros e uma condutividade térmica constante igual a 5 watts por metro Kelvin. Então, te fornece qual é a espessura dessa parede plana aqui, que está no problema em análise, né? E qual a condutividade térmica desse material. Tá? Nessas condições, a distribuição de temperaturas tem a forma T em função de x, né, igual a A mais Bx mais Cx ao quadrado. Tá? Onde A, B e C são coeficientes da equação da distribuição do campo de temperaturas. Tá? A superfície em x igual a zero, a superfície em x igual a zero é essa superfície aqui. Então tem uma parede plana, né, só para explicar melhor o problema. Essa parede plana é sujeita a uma taxa de geração de energia que faz com que essa distribuição do campo de temperaturas tenha esse perfil apresentado aqui, né, nessa equação. Tá? E em uma das superfícies, na superfície lateral direita, tá? A parede está isolada termicamente, né? E na superfície lateral esquerda ela está sujeita a um escoamento até infinito 20 graus Celsius e um H de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Além disso, há o fornecimento da temperatura dessa superfície aqui, que é igual a 120 graus Celsius. Tá? Então, a superfície em x igual a zero está uma temperatura T0 T em x igual a zero igual a T0, essa posição é a x igual a zero, e essa posição aqui é a x igual a L. Tá? Então, tem uma temperatura de 120 graus Celsius. Nessa superfície, a convecção com um fluido até infinito 20 graus Celsius e um H de 500 watts por metro quadrado Kelvin. A superfície em x igual a L é isolada termicamente, tá? Conforme eu expliquei para vocês. Então, pede-se o seguinte: utilizando um balanço global de energia, um balanço de energia global aqui nessa parede, tá? Calcule a taxa de geração interna de energia. Tá? Então a gente vai definir um sistema, né, que tenha essa parede aqui, né, e vai definir a taxa de geração de energia em função do balanço global de energia. Tá? B. Determine os coeficientes A, B e C aplicando as condições de contorno na distribuição de temperaturas especificada. Use os resultados para calcular e representar graficamente a distribuição de temperaturas. Essa parte final de, de apresentação de gráfico eu vou deixar como tarefa para vocês realizarem em casa. Né? Então, o que a gente vai precisar aqui para determinar o A, B e C é usar as condições de contorno dadas do problema. O problema fornece 3 condições de contorno. A primeira, fluxo de calor nulo nessa superfície. A condição de fluxo prescrito por convecção nessa superfície e também a condição de temperatura aqui, porque essa temperatura ela é conhecida. Tá? Então, o item A, determinação da taxa de geração de energia aqui por unidade de volume, né? Aqui são os dados do problema, né? Um L, que é uma espessura de 50 milímetros, uma condutividade térmica de 5 watts por metro Kelvin,
um t em função de x dado por a mais bx mais cx ao quadrado, t em x igual a zero igual a 120 graus Celsius, o t infinito é de 20 graus Celsius e um H de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Né? Bom, quais são as hipóteses simplificativas desse problema? Primeiro, problema com condução unidimensional aqui na direção x, então não tem fluxo de calor em y ou em z, ou está sendo desconsiderado. Problema no regime permanente ou estacionário, ou seja, a taxa de energia acumulada é igual a zero. Há geração de energia nessa parede, tanto que é a incógnita do problema, né? E a radiação térmica que está sendo desprezada. Né? Então a gente definiu um sistema nessa região da parede aqui, né? Para essa parede, a gente tem uma equação do balanço de energia dada por taxa de energia acumulada, igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada. Tá? Como o problema está no regime permanente, a taxa de energia acumulada é nula, né? E a taxa de energia que está entrando também é nula. Por quê? Essa superfície está isolada termicamente, então não há nem entrada nem saída de energia através de calor cruzando a fronteira do nosso sistema. Né? Além disso, a gente tem aqui uma superfície que a gente sabe que está uma temperatura T0 superior a T infinito, né? E só há convecção de calor. Então, aqui tem uma taxa de transferência de calor de T0 para T infinito por convecção. Né? Então, como também não é considerada radiação térmica, né? Não há como a gente ter uma taxa de energia que esteja entrando. Tá? Então, por isso que aqui menciona a própria hipótese 4. Então, a gente tem que a taxa de energia gerada é igual à taxa de energia que sai por convecção. Né? Bom, lançando-se mão da taxa de energia gerada e da taxa de transferência de calor por convecção, ou seja, a taxa de energia gerada vai ser igual a uma taxa de energia gerada por unidade de volume vezes o volume, né, da parede, e a taxa de transferência de calor por convecção vai ser dada pela equação constitutiva de Newton. Então, o que a gente tem aqui é que a taxa de energia gerada passa a ser dada por uma taxa de energia gerada por unidade de volume, que está representado por um Q ponto, mas, em geral, a representação mais adequada é por um Q3 linhas, né? Vezes AS, que é a área normal ao fluxo de calor na direção X, aqui no plano YZ, né? Vezes L, que é a espessura da parede plana, isso é igual à taxa de transferência de calor por convecção, que é dado por H, vezes a área superficial, vezes TS menos T infinito. Tá? Bom, como a área é a mesma aqui na definição do volume da parede e a área superficial no cálculo da taxa de transferência de calor por convecção, a gente pode cortar elas e a gente, isolando a taxa de energia gerada por unidade de volume, que é ponto, isso vai ser igual a H vezes TS menos T infinito sobre o L que veio daqui para cá. Então a gente já tem uma equação para a taxa de energia gerada por unidade de volume. Como a área superficial ela não é conhecida, a gente não consegue calcular a taxa de energia gerada. Mas a taxa de energia gerada por unidade de volume nós conseguimos. Então, substituindo os dados no problema, Q ponto igual ao H de 500 watts por metro quadrado Kelvin, vezes 120 menos 20 graus Celsius sobre o L, que é 50 vezes 10 na menos 3 metros. Isso deu um valor de Q ponto de 1 vezes 10 na 6 watt por metro cúbico. Então, uma parte do problema a gente já tem com ele resolvido aqui através da aplicação do balanço global de energia. A gente não usou nenhum conceito adicional que a gente viu em balanço global de energia. Né? Bom, mas aqui a gente já começa a precisar entender pelo menos as condições de contorno, né? E como que a gente vai usar isso para definir alguma incógnita, que no nosso caso aqui são as constantes A, B e C da equação da distribuição do campo de temperaturas, T em função de x igual a mais bx mais cx ao quadrado. Tá? Então, primeiramente, a gente vai aplicar a condição de Robin aqui nessa superfície, né, em x igual a zero. Né? Vai assumir que aqui tem um balanço de superfície, né, e a gente tem
um fluxo de calor por condução e por convecção. Aqui está ilustrado dessa forma, porque é a mesma forma que foi aplicada no exemplo do livro-texto. Tá? Então, o fluxo de calor por condução é dado por menos K vezes ΔT ΔX em x igual a zero, né? Na posição x igual a zero, igual a H T infinito menos T em x igual a zero em qualquer instante de tempo. Tá? Essa equação 4 eu retirei do próprio livro do Encropeira, né? Quando se apresentam-se as equações de condição de contorno, né? A equação da condição de contorno de convecção, né? De Robin. Né? Então, substituindo o T em função de x aqui nessa equação 4, a gente tem menos K, ΔΔx de A mais BX mais CX ao quadrado em x igual a zero. O que isso significa? Que a gente vai fazer essa derivada aqui e o que sobrar de x a gente vai substituir pelo valor zero, pelo valor onde nós estamos calculando o fluxo de calor. Isso é igual a H, T infinito, menos T, né, na posição x igual a zero. Então, essa derivada aqui, né, fica com menos K, né, a derivada de A é zero, a derivada de BX é B e a derivada de CX ao quadrado é 2CX. Então fica menos K, B mais 2CX, o X vai ser substituído por zero, então vai ficar só o B. Isso é igual a H, T infinito menos T em X igual a zero. Tá? Então, continuando essa dedução, a gente fica com menos K vezes o B, igual a H, T infinito menos T em X igual a zero. Né? E a gente consegue obter uma expressão para o termo B. Né? Então, B vai ser igual a menos H, T infinito menos T sobre K. Né? Onde K é a condutividade térmica do material da parede. Né? Substituindo os dados disponíveis para o problema, a gente tem que B igual a menos 500 watts por metro quadrado Kelvin, vezes 20 menos 120 graus Celsius, sobre 5 watts por metro Kelvin. A gente pode cortar um Kelvin aqui com graus Celsius, porque o que importa aqui é a variação, né? Corta um dos metros com esse outro metro, watt com watt, a gente tem uma expressão para B de 1 vezes 10 na 4 Kelvin por metro. Né? Se nós observarmos a equação da distribuição do campo de temperaturas, né, a gente vai poder perceber que é A mais BX, né? Então o B tem que ter um metro aqui, porque ainda vai multiplicar pelo X, né, para ser dimensionalmente consistente. Os próprios coeficientes não podem impedir a questão da consistência da sua dimensionalidade, né, da variável que é o campo de temperaturas. Né. Bom, então determinamos o B, a gente ainda precisa definir o A e precisa definir o valor de C. Né. Então a gente começou com uma questão mais difícil, né, uma condição mais difícil, e depois a gente vai usar a superfície lateral direita, que a gente tem um fluxo prescrito nulo, uma condição de Neumann em x igual a L, ou seja, que x duas linhas igual a zero. Tá? Então a gente está aplicando aqui, tá? Condição de fluxo de calor igual a zero, né? Poderia já aplicar diretamente a ΔT ΔX em x igual a L igual a zero, que é o que tem na própria tabela lá das condições de contorno do nosso livro-texto. Né? Aqui a gente resolveu com o K, mas vocês vão ver que o K vai sumir da jogada. Né? Então, substituindo T aqui nessa equação 6, né, a gente tem que menos K del a distribuição do campo de temperaturas A mais BX mais CX ao quadrado del X em x igual a L igual a zero. Então, derivando-se isso, fica com menos K, a derivada de A é zero, a derivada de BX é B e a derivada de CX ao quadrado é 2CX. Né? Só que aqui a gente vai substituir por x igual a L. Então, a gente fica com menos KB, né? Menos 2KCL
L, né? Aqui ainda não substituí, né? Isso tudo igual a zero. Então, posso jogar o KB pro outro lado, eu fico com KB igual a 2CX em x igual a L, né? A menos 2CX em x igual a L. Os K se cortam, né? E acaba ficando com essa expressão aqui. Ou seja, o K realmente não precisava ser resolvido no problema. Então a gente fica com o valor de C igual a menos B sobre 2 vezes o X, que é L aqui, né? Substituindo o X por L. Então a gente tem uma expressão para C também. Tá? Substituindo os dados na equação 7, a gente obtém o valor de C, que é 1 vezes 10 na 4 Kelvin por metro, sobre 2 vezes o L, que é 50 vezes 10 na menos 3 metros. Né? Então, consequentemente, a gente acha o valor de C de menos 1 vezes 10 na 5 Kelvin por metro quadrado. Faz sentido dimensionalmente também, porque ele está associado ao termo C, né? Está associado ao x ao quadrado. Tá? Para a determinação de A, a gente usa a temperatura na superfície lateral esquerda, ou seja, a gente usa a condição de contorno mais fácil que a condição de temperatura prescrita. Então, T em x igual a zero é igual a T0, isso é igual a mais Bx em x igual a zero, mais Cx em x igual a zero. Isso aqui vai ser zero e isso também vai ser zero. Então, A vai ser igual ao T0, que é 120 graus Celsius. Né? O que facilitou muito a nossa análise aqui. Tá? Então, do exercício 2.26 era isso, né? E a gente pode imediatamente passar para o outro exercício, que é o exercício 2.27. Tá? O exercício 2.27 diz o seguinte: tá? Um tanque solar de gradiente salino é um corpo raso de água composto por 3 camadas distintas de fluido, que é usado para coletar energia solar. Basicamente, vão ser tratados como meios difusivos ou condutivos, né? Não tem movimentação de fluido ali. As camadas externas superior e inferior encontram-se bem misturadas e servem para manter a superfície superior e inferior da camada intermediária em temperaturas uniformes T1 e T2, onde T2 maior do que T1. Tá? Embora exista a movimentação do fluido nas camadas misturadas, tal movimento não está presente na camada central, que é onde vai ser feita a análise por condução, né? Já que não tem movimento. Tá? Considere condições nas quais a absorção de radiação solar na camada central implica em geração de calor não uniforme na seguinte forma. Então, tem uma taxa de geração de calor não uniforme, que é ponto igual a vezes o E elevado na menos AX. Né? O Azão e o Azinho são algumas constantes do problema. Tá? E a distribuição de temperaturas nessa camada vai ser T em função de X, né? É um fluxo novamente unidimensional, né? A variação do campo de temperaturas acontece só em X, então fica menos A, K, Azinho ao quadrado, E na menos Azinho X, mais BX mais C. Azinho, B e C são constantes, né? As grandezas, então, A, Azinho, B e C são constantes conhecidas que possuem as unidades indicadas. E K é condutividade térmica, que também é constante. Tá? Em função disso, se pede o seguinte, tá? Obtém expressões para taxa por unidade de área, na qual o calor é transferido da camada inferior misturada para a camada central e da camada central para a camada superior misturada. Tá? Então, aqui tem a camada misturada, aqui, essa camada central, ela está exposta a duas superfícies, uma temperatura T1, outra temperatura T2, né? Basicamente diz que tem no meio uma incidência de energia radiante, essa camada é transparente e essa camada absorve a energia, né? E aqui uma outra camada de mistura. Né? Determine as condições do sistema, se as condições do sistema são de regime estacionário ou de regime permanente. Basicamente, aqui a gente vai precisar lançar a mão da equação da difusão do calor ou aplicar um balanço de energia e ver se a taxa de energia acumulada vai ser igual ou diferente de zero. Né? E você consegue definir se o problema está no regime permanente ou no regime transiente.
Tá? Obtém uma expressão para a taxa na qual a energia térmica é gerada em toda a camada central, por unidade de área superficial. Tá? Então, tem-se como dados nesse problema o ponto, que é a taxa de energia gerada, A E na menos AX, e a distribuição do campo de temperaturas nessa camada intermediária. Então, menos Azão, K, Azinho ao quadrado, E na menos Azinho X, mais BX mais C. Tá? Como hipóteses simplificativas, a gente sabe que o problema está em regime, com condição dimensional, o regime a gente não tem como definir, né? Vamos precisar calcular, e as propriedades termofísicas são constantes. Tá? As taxas entre as camadas central e inferior e central e superior é o que se pede nesse problema. Tá? Bom, na camada inferior, tá? Ele diz que qual é o fluxo de calor ou a taxa por unidade de área da camada misturada aqui, 1 para essa camada central. Então, a gente diz que aqui tem um fluxo de calor Q2, duas linhas, que é dada pela própria aplicação da lei de Fourier em x igual a L, né? Considerando que o x igual a zero está aqui em cima e o x igual a L está aqui embaixo. Essa distribuição do campo de temperaturas foi definida em função dessa definição aqui no problema. Tá? Então, na superfície inferior, ele tem Q2, duas linhas, igual a menos K, dt dx em x igual a L. Então, a gente vai ter que pegar essa distribuição desse campo de temperaturas, jogar aqui dentro, fazer esse processo de derivação e definir o valor de Q2, duas linhas. Tá? Então, substituindo a equação 2 na equação 3, Q2, duas linhas vai ser menos K, a derivada de menos Azão, K, Azinho ao quadrado E na menos AX, mais BX mais C dx. Tá? Bom, essa primeira derivada aqui é mais complexa, né? Então, a derivada dela consiste em deixar esse cara aqui saindo da derivada, menos A, K, Azinho ao quadrado, e derivar isso aqui. Né? A derivada disso aqui é E na menos AX, vezes, né, a derivada de menos AX dx, né, que é menos A. Então, fica menos A, K, Azinho ao quadrado, E na menos AX, e a derivada de menos AX é menos A. Aqui, tá? Mais a derivada de BX, dx, então fica só B, e a derivada de C, que é uma constante, é zero. Tá? Eu posso cortar um desses A's com esse aqui, né? Aqui fica um sinal de menos com um sinal de menos, fica mais, então continua esse K negativo aqui, né? E esse cara passou a ser positivo, esse primeiro termo aqui dessa expressão em colchetes aqui, né? Então fica A, K, Azinho, E na menos A, substituindo x igual a L, L mais B. Tá? Então essa é a equação do fluxo de calor na direção, na superfície inferior ali da camada intermediária. Tá? Bom, na parte superior, né, diz também que tem um fluxo de calor da camada central para a camada superior. Tá? Então, esse fluxo de calor vai ser dado por Q3, duas linhas, igual a menos K dt de x dx em x igual a zero. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa que a gente fez no anterior, só que quando a gente terminou a derivação, ao invés de substituir x por zero, vai substituir x por L. Né? Então, melhor, em vez de x igual a L, vai substituir por x igual a zero. Tá? Então, substituindo a equação 2 na equação 5, considerando x igual a zero, a gente tem Q3, duas linhas, é menos K, né? A, Kzinho, E elevado na zero, que é 1, né? Mais B. Tá? Então, a gente fica com essa expressão aqui para a equação 6, né? Q3, duas linhas, igual a menos K, A, Kzinho A mais B. Né? Para definir se o problema está no regime permanente ou no regime transiente, tá? A gente vai assumir primeiro, né? Vai pegar a equação da difusão do calor, vai aplicar as simplificações e vai tentar descobrir isso aqui. Se ΔT, ΔT igual a zero, essa é uma condição para que o problema esteja no regime permanente. Se o ΔT, ΔTzinho, né, for diferente de zero, o problema está no regime transiente. Então, a gente parte da equação da difusão do calor. A equação da difusão do calor diz que K
vezes del2t, delx2, mais del2t, dely2, mais del2t, delz2, mais q ponto, ou q3 linhas igual, é igual a ρ, cp, del-t, del-t. Esse é o termo transiente, né? Então, problema unidimensional, né? Com um campo de temperaturas dependendo apenas de x, então esses dois termos aqui, eles acabam sendo nulos, né? E a gente fica com K del2t delx2 mais Q ponto igual a ρ Cp del-t del-t. E a gente divide toda a equação pelo K. Então a gente fica com del2t delx2 mais Q ponto sobre K igual a ρ Cp sobre K. O K sobre ρ Cp é uma propriedade termofísica denominada de difusividade térmica. Então a gente pode reescrever isso aqui como 1 sobre alfa, né? Del-t del-t. Tá? Então, assim, a equação da difusão do calor passa a ser dada por 1 sobre alfa del-t del-t igual a del2t delx2 mais Q ponto sobre K. Né? Bom, substituindo as equações da distribuição do campo de temperaturas aqui em função de x, né? E a equação do Q ponto, que é dada também no problema, a gente fica com 1 sobre alfa del-t del-t. Isso aqui é a incógnita do nosso problema, esse del-t del-t, porque a gente quer saber se o problema está no regime permanente ou no transiente. Isso é igual a del-x, né? Do campo, a distribuição do campo, ou melhor, o del-t del-x aqui, né? Que é a kzinho e na menos ax mais b, né? Mais o Azão e na menos AX sobre K, onde isso aqui é o Q ponto. Né? Bom, continuando esses cálculos aqui, a gente fica com 1 sobre alfa del-t del-tzinho igual a K e na menos AX menos A. Tá? Como foi feito isso? Se pegou esse cara aqui, derivou. Esse cara sai fora da derivada e aí fica a derivada de E na menos AX. Então é E na menos ax vezes a derivada de menos ax dx, né? Por isso que aparece menos a aqui, tá? Então a gente fica com a e na menos ax vezes menos a, né? A derivada do b é zero porque o b é uma constante, né? Mais o a e na menos ax sobre k desse termo aqui que vem para cá. Ó. Então a gente pode cortar essa área, esse Azinho com esse Azinho, né? E fica aqui com menos A e na menos AX sobre K, mais A e na menos AX sobre K. Ou seja, né? Isso é igual a zero. Tá? Se o 1 sobre alfa del-t del-t é igual a zero, isso é sinal que o del-t del-t é igual a zero. Ou seja, o problema está no regime permanente. Tá? Então a gente usou a equação da difusão do calor e o conhecimento que a gente tinha da distribuição do campo de temperaturas e da taxa de geração de energia para definir que o problema estava no regime permanente. Tá? Bom, a taxa de geração de energia por área superficial, tá? Pode ser definido pelo próprio balanço global de energia. Então a gente pega aquela camada intermediária, aplica um balanço global de energia. A gente conhece os fluxos de calor, Q2, duas linhas, e Q3, duas linhas. Tá? Então, taxa de energia acumulada igual a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada. A taxa de energia acumulada é igual a zero, tá? Porque o problema está no regime permanente. Taxa de energia que entra vai ser o Q2, duas linhas AS, e o que sai é menos Q3, duas linhas AS. Isso mais a taxa de energia gerada. Tá? Então, o Q2, duas linhas, e o Q3, duas linhas foram obtidas lá no anterior, lá no A, né? No início do problema. Tá? Então, o Q2, duas linhas é dado por menos K, A, Kzinho, E na menos Azinho L mais B. Né? A área superficial está nesses dois termos aqui. Então, eu posso, por exemplo, passar o E na G para o outro lado e passar o A dividindo, que é o que está feito aqui. Tá? Menos o Q3 linhas, que é menos K, Azão, Kzinho mais B. Né? Então, isso passa a ser igual a menos EGAS. Tá? Então, EGAS, aqui tem um sinal negativo e aqui também, então a gente pode
cortar os dois, né? Fica EG sobre a S igual a K, A, Kzinho A, E na menos AL, mais B, né? Menos K, A, Kzinho A, mais B, né? Aqui tem um K vezes o B e aqui um menos K vezes B. Então, a gente vai poder cortar esse B aqui, né? Aqui fica K, A, Kzinho A, E na menos AL. O K pode se cortar com esse cara aqui também, né? E esse K com esse K aqui, né? Então, a gente fica com uma expressão dada por EG sobre a S igual a sobre Azinho E na menos AL, menos Azão sobre A. Isso é igual, né? Evidenciando o Azão sobre o Azinho, Azão, Azinho, E na menos AL, menos 1. Tá? Ou, né? Inverto o sinal aqui, fica menos A sobre Azinho, 1 na menos E na menos AL, que fica um pouquinho mais elegante. Tá? Então, essa é a solução desse exercício 2.27. Basicamente, a gente pegou a distribuição do campo de temperaturas, né? e conhecimento de taxa de geração de energia, definiu através da equação da difusão do calor se o problema está no regime permanente ou não, e aí foi para uma equação de um balanço global de energia para determinar um parâmetro específico que era a taxa de geração de energia por área superficial. Tá? Bom, o último exercício, tá? O exercício 2.29, tá? O exercício 2.29 diz o seguinte: a distribuição de temperaturas em regime estacionário, então já diz que o problema está no regime permanente, em uma parede unidimensional, como essa ilustrada aqui, entre x igual a 0 e x igual a L, tá? Com uma condutividade térmica K e espessura L, tem a forma T igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá? Desenvolva expressões para a taxa de geração de calor por unidade de volume na parede e para os fluxos térmicos em suas duas superfícies. Tá? Então, se ele quer uma expressão para taxa de geração, né, a gente vai usar a equação da difusão do calor, e para os fluxos de calor nós vamos usar as condições de contorno. Tá? Então, ele fornece como dado a distribuição do campo de temperaturas, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá? É assumido como hipóteses simplificativas, né, o problema no regime permanente e a condição unidimensional. Tá? Bom, a taxa de geração de calor por unidade de volume, tá, vai ser obtida a partir da equação da difusão do calor. Então, a equação da difusão do calor é dada por K, del2T, del x2, mais del2T, del y2, mais del2T, del z2, mais o Q3' igual a ρ Cp del T, del T. Tá? O problema está no regime permanente, então esse termo aqui, o do lado direito, vai ser igual a zero. Tá? E o problema é unidimensional com fluxo de calor na direção x, então del2t, del y2 e o del2t, del z2 também vão ser iguais a zero. Então eu tenho que o Q3' vai ser igual a menos K del2t, del x2. Tá? Então é fácil, porque eu conheço a distribuição do campo de temperaturas, eu só preciso jogar aqui dentro e fazer derivar duas vezes. Tá? Então, a equação da difusão do calor simplificada é escrita como essa equação 3, né? Como o campo de temperaturas não tem mais uma dependência de x, de y, de t, né? Ele passa a ter uma dependência só de x. Aí a gente pode escrever como uma derivada ordinária aqui. Né? Então, d2t dx2 mais o Q3' sobre k igual a zero. Tá? Isolando-se o Q3' e substituindo a equação 1 na equação 3, a gente tem que Q3' é igual a menos K, del2T, del x2, né? Isso é igual a menos K, d dx. A primeira derivada do campo de temperaturas vai ser dada por 3 azão x ao quadrado, mais 2bx mais c mais zero, né? Que só tinha o d no último termo, né? Então essa derivada constante é igual a zero. E depois a gente deriva isso aqui de novo com relação a x. Então, Q3' é igual a menos k. Essa primeira derivada aqui é 6ax. E essa segunda aqui, mais 2b. Né? E os outros termos ficam nulos. Tá? Então, a gente tem uma equação aqui para o quê? Três linhas. Tá?
o fluxo de calor nas faces, a gente pode lançar mão da equação da condição de contorno da própria lei de Fourier. Então, nós temos menos K dt dx igual a menos K. O T é 3... na verdade, o dt dx é 3ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Quando x for igual a L, né, a gente substitui x igual a zero aqui. Né? Ou seja, quando Q, duas linhas em x igual a zero, a gente tem menos K. 3a, o x vai ser zero ao quadrado, mais 2b zero, mais c. Então, esses caras aqui ficam nulos. E o Q, duas linhas, fica dado por menos K vezes C. E em x igual a L, a gente substitui o valor de L, né? Fica menos K, 3A L ao quadrado, mais 2BL, né? Mais C. Tá? E basicamente era isso. Então, esses exercícios mostram para a gente que a gente tem que a gente pode usar balanço de energia global, né, para determinação de algumas variáveis. Eu quero alguma taxa de transferência de calor, alguma coisa, né? Mas algumas vezes a gente precisa de resolver os problemas com o uso das condições de contorno e da equação da difusão do calor, né? Principalmente quando se conhece a distribuição do campo de temperaturas, né? Então a gente acaba usando mais essas novas ferramentas trazidas aqui, esse entendimento que vem na introdução de condução, né, definição de equação de difusão de calor, as condições de contorno, né, para a gente resolver alguns tipos de problemas que não poderiam ser resolvidos com balanço global de energia, ou seriam, não teria muita possibilidade de solução. Né? Bom, hoje era isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E um bom curso a todos. Né?